O tema desse vídeo é contabilidade, mas o tema específico, a playlist específica, é de teoria da contabilidade. O livro-texto base que eu estou utilizando e que está me ajudando na construção desta playlist é este aqui, Estudando Teoria da Contabilidade. São vários autores e organizadores, o link dele está na descrição caso você tenha interesse. Bom, o vídeo de hoje, continuando na verdade o vídeo anterior, eu estou começando o capítulo 3, ou unidade 3, que trata do seguinte assunto: base epistemológica para a teoria da contabilidade. E base epistemológica no sentido de filosofia do conhecimento, né? Filosofia da ciência em si. Então, a base epistemológica quer dizer justamente isso, a ciência da ciência, vamos dizer assim. E eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar lá no final, que foi o vídeo anterior, inclusive. E hoje, o assunto que eu quero começar são as contribuições dos autores basilares da contabilidade. Então, eu vou repetir as contribuições dos autores basilares da contabilidade e especificamente começar com o primeiro autor. São 3 autores que eu vou tratar ao longo do tempo, ao longo dos vídeos que eu vou gravando aqui. São as contribuições de Kahn, as contribuições de Gautier e Underdown e as contribuições de Matesic, que eu não sei se é assim que é a pronúncia. Enfim, no vídeo de hoje, então, estou começando essas contribuições de Kahn e terei que dividir em alguns vídeos o conteúdo dele, tá? Então, as contribuições de Kahn, hoje eu quero começar com uma introdução, né? E sobre o que seria essa teoria para ele, como que ele trata a questão da teoria da contabilidade e principalmente aqueles 3 níveis distintos que ele traz na teoria dele, nos níveis distintos e decrescentes, né? Aquela questão dos postulados, princípios e procedimentos. Quais são as diferenças básicas que existem, segundo esse autor, nesses 3 níveis, tá? Então, os 3 níveis de teoria contábil. Vamos começar então pelo texto no início, né? A introdução, e o que é que diz então sobre o Kahn. O nome do autor é Vernon Kahn, 1990, pelo menos é a data que tem aqui da citação. Lembrando que o assunto do vídeo de hoje, então, é a contribuição dos autores basilares da contabilidade, iniciando pelo Kahn, tratando especificamente dos 3 níveis, né? Vernon Kahn, 1990, adota um conceito para a teoria da contabilidade, admitindo, em primeiro lugar, que a teoria é uma abstração ou um uma construção, né, posto em contraposição a algo identificado como prático ou operacional. Então, iniciando já logo aqui de cara, o que ele entende como teoria é uma forma abstrata do prático, ele está em oposição ao que é prático. Partindo-se desse pressuposto de que teoria é algo que está em oposição à prática, torna-se razoável conceber, abre aspas, uma teoria da depreciação, fecha aspas, ou uma, abre aspas, teoria do orçamento de vendas, fecha aspas, e por consequência uma teoria da contabilidade também igualmente. A mais sofisticada forma de teoria, na concepção deste autor, diz respeito a um elaborado sistema dedutivo, tá? Então ele parte desse pressuposto, começando do geral. O sistema dedutivo é quando você parte do geral e vai para o particular, né? Começando do geral e chegando ao particular. Formado por 3 níveis, e é aqui que eu quero chegar na parte principal do vídeo de hoje, formando, né, esse sistema dedutivo de teoria, formado por 3 níveis distintos e decrescentes de generalização, tá? Então, sempre começando do geral e chegando no particular. O primeiro nível é o postulado, que também pode ser definições ou objetivos da contabilidade, mas vamos adotar o nome maior, postulados. Este é o nível 1. O nível 2 são os princípios ou os padrões, e o nível 3 são os procedimentos ou os métodos. E agora, o que é que ele diz sobre cada um desses níveis? Então vamos ao nível 1 no geral, né? Lembrando, é o método dedutivo que ele adota, o sistema dedutivo, começando do geral para o particular. Então o nível 1, que são os postulados, o que ele diz sobre o nível 1? Diz respeito às declarações e pressupostos mais gerais, que estruturam e delimitam a contabilidade. É aquilo mais estrutural e delimita a contabilidade. Os postulados, por exemplo, da entidade e da continuidade, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, você pode pesquisar. Inclusive, se você não achar na playlist, coloca no Google lá, Contador Aprendiz, ou então Alex Pavanello, mais postulado da entidade ou entidade e contabilidade que você vai encontrar. Os postulados da entidade e da continuidade são exemplos de conceitos deste nível. Também pertencem a este primeiro nível conceitos de custo, valor, ativo, passivo, receita, despesa, perda e outros assemelhados. Então veja que postulados têm a ver com aquela coisa mais fundamental, mais básica, basilar da contabilidade, lembrando do geral para o particular. Nível 2, que são os princípios e os padrões. Diz respeito aos princípios ou padrões da contabilidade.
Neste nível, os conceitos são menos gerais do que os do primeiro nível, porque adotam uma maior aproximação com uma definição operacional. Então, ou seja, é um tipo de conceito que começa a se aproximar do que seja prático. Lembrando que estamos partindo do que é mais teórico para o menos teórico. Isto é, lançam as bases para uma apreensão do fenômeno contábil como observado no mundo real. Alguns exemplos: avaliação pelo custo histórico e princípio de reconhecimento da receita. Tá? E por fim, o terceiro nível, segundo ele, é o nível que ele chama de procedimentos ou métodos. E o que é isso? Diz respeito às prescrições sobre procedimentos contábeis propriamente ditos. Pretende orientar o, abre aspas, como fazer, fecha aspas, para se reconhecer no sistema de escrituração contábil determinada classe de fenômenos. Traduzem, por exemplo, os procedimentos ou regras para avaliação dos estoques. Por exemplo, primeiro a entrar, primeiro a sair, o PEPS, famoso, ou último a entrar e primeiro a sair, ou o EPS, e a média ponderada também, o MP. Então, esses três níveis, partindo do geral para o particular, basicamente ele tenta demonstrar que é do mais teórico para o mais prático, e sendo que o primeiro nível ele chama de postulado, tá bom? O segundo nível são os princípios e o terceiro nível são os procedimentos que estão muito próximos da prática contábil. E já para finalizar o vídeo de hoje, o texto final diz o seguinte: no entanto, os órgãos produtores de normas contábeis têm adotado uma terminologia para estes níveis dedutivos, vinculando-os a uma estrutura conceitual básica, ao invés de denominá-los de teoria contábil, porque ele está discutindo o que é teoria contábil. Tal adoção termina por gerar uma miscelânea, ou seja, uma mistura terminológica, uma confusão terminológica, que gera dificuldades adicionais para uma compreensão acurada, ou seja, detalhada, precisa, do que de fato vem a ser uma teoria da contabilidade. A forma conceitual considerada como a mais elegante para definir teoria é, segundo o próprio Kahn, segundo Kahn, aquela adotada por Braithwaite. Na verdade, esse conceito não é dele, ele está adotando um conceito que já é de Braithwaite. Abre aspas. Uma teoria científica, e assim eu quero finalizar o vídeo de hoje, uma teoria científica é um sistema dedutivo em que os efeitos lógicos identificados derivam de uma conjunção entre os fatos observados e o conjunto de hipóteses fundamentais do sistema. Um estudo da natureza de uma teoria científica é, assim, um estudo da natureza do sistema dedutivo usado na teoria. Então, dessa forma, eu quero concluir o vídeo de hoje, E esse autor, então, está usando uma referência básica para a definição de teoria como forma de justificar por que ele acredita que a forma sofisticada de forma de teoria contábil é baseada neste sistema que ele elaborou, que é o sistema dedutivo, colocando postulado, princípio, objetivo e procedimentos, partindo do mais teórico para o mais prático dentro da teoria da contabilidade. Lembrando, estamos falando de teoria da contabilidade, a playlist é sobre isso. Bom, então eu fico por aqui, tá? No próximo vídeo eu vou continuar ainda sobre esse autor, as contribuições de Kahn, mas aí ele vou entrar num outro assunto, que é o seguinte: em uma estrutura teórica é possível identificar, de acordo com Kahn, 3 relações. Então, aqui nós já finalizei esse vídeo sobre o que é a visão dele de teoria da contabilidade, tá bom? Que é dedutiva, do geral para o mais particular, ou seja, do mais teórico para o mais prático. E agora, no próximo vídeo, tratarei sobre as 3 relações de uma estrutura teórica segundo Kahn. E eu fico por aqui. Assiste o último vídeo que eu gravei aqui no canal, onde eu fiz uma breve introdução sobre todos esses assuntos gerais ou os autores que eu tratarei nos vídeos seguintes sobre esse capítulo. Valeu!